Concurso da PGDF, Procuradoria-Geral do DF. Eu vou falar nesse vídeo especificamente do cargo de técnico jurídico apoio administrativo, que vai ter 30 vagas, salário inicial de mais de R$ 4.700, fora os penduricalhos. Muito do que eu vou falar aqui vai servir para outros cargos também, em termos de técnicas de estudo, como é que você se organiza, como é que você faz a sua preparação de reta final, faltando aí 3 meses, pouco menos de 3 meses para a prova. Mas especificamente as informações que eu estou apresentando aqui são para o cargo de técnico. O que eu vou falar aqui? Eu vou falar um pouco sobre as matérias do concurso, de que forma você deve se organizar, distribuir a sua carga horária de estudo entre elas. Eu vou falar um pouquinho também de como priorizar alguns assuntos, tá? Alguns assuntos que são cobrados com mais frequência pela banca. A gente não tem uma quantidade tão grande de disciplinas, mas algumas delas são bastante extensas, né? Então aqui eu trago uma análise do tamanho de cada uma, você pode ver a quantidade de aulas e tudo mais, e é nesse vídeo que eu vou dar para você o caminho para você estudar para essa prova com eficácia, buscando ganhar o máximo de pontos com o mínimo de esforço, o mínimo de tempo despendido. Todo mundo aqui com certeza tem pouco tempo e você tem que utilizar esse que é o seu maior ativo da melhor forma possível, e é sobre isso que a gente vai falar aqui agora, ok? Então, como eu falei inicialmente, cargo de técnico jurídico apoio administrativo, vão ser 30 vagas para esse cargo, uma quantidade excelente de vagas, e serão 330 aprovados. Ou seja, no final das contas, eles vão poder chamar até o tricentésimo trigésimo, ok? O importante, o seu objetivo é ficar entre esses 330 para ter alguma chance de ser chamado. Os 30 primeiros com certeza serão chamados. Mas como o cargo de técnico normalmente tem uma rotatividade alta, durante a duração, a validade do concurso, é provável que chamem bem mais. Ok? A gente não sabe dizer quantos ainda, mas é provável. E o seu foco tem que ser primeiro estar entre esses aprovados. Discursiva para o cargo de técnico não vai ter, só para analista. Existem algumas formações específicas, administração, direito, contabilidade, algumas coisas assim. Dá uma olhada no edital. Se você tiver uma dessas formações e quiser se preparar para os dois cargos ao mesmo tempo, é possível. Uma das provas vai ser de manhã, a outra vai ser de tarde. Então, dá para se preparar assim. Além disso, claro, a banca é CESP, né, o Sebrasp agora, mas o antigo CESP, que é uma banca que assusta muita gente. Se você é do DF, você provavelmente já está acostumado com o CESP, né, por causa do vestibular, da UNB, aquela coisa toda, mas o CESP ainda assusta muita gente, mete medo em muita gente. Eu tenho um vídeo no YouTube sobre como fazer concurso do CESP, é bem interessante, está aparecendo nessezinho aqui no alto, ou tem um link na descrição também. Vai aparecer na tela final, na verdade, depois que eu terminar esse vídeo aqui. Assista porque tem boas dicas de como estudar para concurso do CESP, ok? E, claro, a data da prova, 22 de março. 3 meses a partir do lançamento do edital para você se preparar para essa prova. É um bocado de tempo, vai depender de como você estava em algumas dessas matérias, ok? Então, vamos à análise em si. Primeira coisa, a prova é dividida em conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. A gente só sabe a quantidade de questões de cada uma dessas duas provas. A prova de conhecimentos básicos, 50 questões, conhecimentos específicos, 70. Não tem peso diferente, todas as disciplinas têm o mesmo peso, cada questão vale 1 ponto. E é aquele sistema CESP de certo ou errado, ok? O que significa, de uma forma simples, que quando você acerta uma questão, você ganha 1 ponto, quando você erra uma questão, você perde 1 ponto. Se você deixar em branco, é 0, não ganha nem perde, ok? E sim, isso significa que você pode ter uma pontuação negativa na prova, se você errar mais do que você acertar. A diferença agora é que o CESP está com uma metodologia um pouquinho diferente, que não é tão simples como eu falei agora, mas basicamente, se ele anular alguma questão, essa questão ela não te dá 1 ponto, ela deixa de valer pontos. Então, por exemplo, conteúdo, conhecimentos básicos, nós temos 50 questões. Se o CESP anula, vamos botar uma questão, você passa a ter 49 questões válidas, ok? E cada uma dessas questões passa a valer um pouquinho mais do que 1 ponto, por exemplo. Vamos botar aqui 1,05.
ok? Cada questão passa a valer 1,05. Chutando aqui. O que significa que se você acertar as 49 vezes 1,05 vai dar 50 pontos, tá? Não calculei, estou dando um exemplo. Então, a questão que é anulada pela banca, ela deixa de valer, mas a prova de conhecimentos básicos sempre vai valer 50 pontos e a prova de conhecimentos específicos sempre vai valer 70 pontos. Se algumas questões forem anuladas, o ponto delas vai ser distribuído para as outras questões. Findo isso, nós temos 3 disciplinas para 50 questões de conhecimentos básicos. Nós temos 4 disciplinas para 70 questões de conhecimentos específicos. Ou seja, você não pode deixar nenhuma disciplina de lado, você vai ter que estudar todas. Claro, olhando o tamanho das matérias, esse tamanho das aulas aqui eu retirei de um cursinho do Estratégia Concursos. Olhando o tamanho das aulas, você vê que algumas matérias são muito maiores do que outras. Então, por exemplo, conhecimentos básicos, português, realidade do DF e legislação, nós temos português muito grande, com 24, realidade do DF com 4 aulas, legislação com 5. Legislação é um conjunto de leis, de normas, e eu sugiro que você estude direto na lei seca, direto na lei. Pega a lei na internet, imprime ou então grifa direto no PDF, alguma coisa assim, mas estuda direto a letra da lei. Tá? Você não precisa pegar um material teórico para explicar isso aí, porque na maioria das vezes os professores vão pegar a lei e falar com outras palavras para você entender, mas não chega a acrescentar tanta coisa assim, não vale o dispêndio de comprar o material. E a letra da lei é interessante porque em concursos de salário um pouco menor, como é o caso do técnico de apoio administrativo, você tem uma cobrança muito grande da letra da lei. Em vez da banca ficar cobrando jurisprudência, doutrina, umas coisas mais aprofundadas, nível mais difícil, vamos colocar assim, ela costuma cobrar mais a letra da lei nesses casos. Então, utilize muito as leis sempre que houver alguma lei. Por exemplo, em AFO você tem a Administração Financeira e Orçamentária, você tem a Lei de Responsabilidade Fiscal. Leia essa lei, trabalhe essa lei, se preocupe muito com a letra da lei nesse tipo de concurso, ok? Então, essas 3 disciplinas, português, legislação e realidade do DF, juntas têm 29 aulas e elas vão ter 50 questões. Elas vão dividir entre si 50 questões. Eu acredito que português vai ter ampla maioria das questões. Eu diria que dessas 50, 20 a 25 vão ser de português e o resto vai ser dividido entre legislação e realidade do DF. E eu acho, é chute, legislação vai ter um peso maior, vai ter uma quantidade de questões maior do que a realidade do DF. Tá? Então, em ordem de prioridade, dê muita atenção ao português e dê muita atenção também à legislação nessa parte de conhecimentos básicos, tá? Português, na minha opinião, vai ser a matéria mais importante da prova. É provável que ela tenha o maior número de questões. Talvez a administração venha ali com um número semelhante, mas português com certeza está no top 2 das disciplinas mais importantes para essa prova. Ok? Bom, 29 aulas para 50 questões. E, enquanto isso, aqui em conhecimentos específicos, nós vamos ter administração, AFO, arquivologia e recursos materiais. Nós temos aqui 47 questões, 47 aulas, perdão. Então, são 47 aulas para as matérias de conhecimentos específicos, são 29 aulas para as matérias de conhecimentos básicos. Ficou razoavelmente proporcional à quantidade de questões que a gente vai ter para cada uma dessas duas provas. Então, nós temos 4 disciplinas, lembrando que dentro de administração a gente tem também direito administrativo, tá? A organização da administração e licitações está aqui dentro. Então, dê muita atenção. Se quiser, até trata como 2 matérias diferentes. Eu sugiro fazer isso, na verdade, porque direito administrativo sempre é importante, sempre tem um bom número de questões. E você tem matérias aí com tamanho grande. Administração com 16 aulas, AFO com 14, arquivologia com 10 e recursos materiais com 7. Administração e AFO são as duas mais puxadas aí, com certeza são as duas mais difíceis e mais extensas, e você vai ter que dedicar um tempo maior para elas a partir de agora. Você vai ter que estudar isso tudo dessas duas matérias. Com certeza vão ser as duas campeãs no número de questões para essa prova de conhecimentos específicos. Distribua a sua carga horária
de forma a contemplar mais tempo de preparação para elas. Isso vai render mais pontos para você, você vai estar brigando por mais pontos, ok? Ciclo de estudos. Eu elaborei um ciclo de estudos, vai no meu e-book. Eu estou lançando um e-book ensinando a estudar para esse concurso, com tudo isso que eu estou explicando aqui, mais um ciclo de estudos por escrito e a análise estatística, vai estar nesse e-book também. Então você pode entrar no meu site, profdiogomoreira.com.br. Lá no meu site você consegue acessar o e-book, a página do e-book, dar uma olhada e ver se te interessa, porque o e-book está bem legal, traz toda essa análise por escrito e ciclo de estudo para você se organizar. Olha que letra fantástica, se depender disso para você acessar o e-book, nós estamos perdidos. Mas vamos lá, profdiogomoreira.com.br. No e-book você encontra tudo isso por escrito, técnica de estudo, como fazer prova CESP, dicas de estudo para quem não vai ter tempo de ler tudo. Também explico lá como estudar sem ler a matéria inteira. Mas a análise estatística, essa análise toda que está aqui, está bem legal. Dá uma olhada, ok? Tem um izinho aqui no alto na minha cabeça e um link na descrição também. Ou qualquer coisa entra no meu site. Retomando, ciclo de estudo, carga horária maior para essas matérias com a quantidade de aulas maiores, porque elas também são as mais importantes. Então, português, administração e AFO tem que ser as disciplinas com a maior carga horária no seu ciclo a partir de agora, maior do que das outras. Matérias com a menor carga horária no seu ciclo, muito provavelmente realidade do DF e, se precisar, recursos materiais. Tá? Como nós temos poucas disciplinas, eu sugiro que você divida o seu tempo para estudar todas elas. Todas, todas, todas. Se você precisar priorizar, Diogo, não vai dar tempo de ler tudo, me desculpa, perdão, eu comecei a estudar para concurso agora, dane-se, mas eu vou fazer essa prova, então utiliza a análise estatística que está no e-book, escolhe os assuntos cobrados com mais frequência e estuda esses assuntos primeiro, para garantir que você vai pegar mais pontos aí das matérias que não dê para estudar tudo. Ok? Então, no caso de português, a gente tem interpretação de texto como a coisa mais importante, seguida de reescrita de frases, substituição de palavras ou trechos do texto, seguido de coerência e coesão. Depois, morfologia. Aqui em laranja estão os assuntos que respondem por 80% das questões, estatisticamente falando, do CESP. Ok? 80% das questões costumam versar sobre esses assuntos marcados de laranja. Veja que é praticamente um terço dos assuntos respondendo por 80% das questões. Tá, Diogo, mas e agora? Não estudei até aqui, vou começar a ler. Tem algumas matérias que eu vou pegar agora. Beleza, você vai ler essas disciplinas. Primeira coisa é como revisar. Eu quero que você leia cada aula e ao final da leitura da aula ou da leitura da lei, você faça as questões como exercícios de fixação. Então você leu a aula 0 ou a aula 1, por exemplo, ou capítulo 1, leu a aula 1, faz as questões da aula 1, passa para a aula seguinte. Leu a aula 2, faz as questões da aula 2, leu a aula 3, faz as questões da aula 3 e toca o barco dessa forma. Feito é melhor do que perfeito, é mais importante que você cubra o máximo de conteúdo programático agora do que você fique fazendo múltiplas revisões, tentando pegar cada detalhezinho e tal. Não dá para ser assim. Agora você está numa correria, está correndo contra o tempo. Então, vamos ao que interessa, leia e faça questões. Diogo, já li a matéria inteira, a leitura está feita. O que eu faço agora? Você vai fazer questões, questões e mais questões. Sugiro que você faça 20 questões de cada assunto. Então você faz 20 questões de um assunto, corrige, vê o que você errou, dá uma revisada se precisar em alguma coisa, passa para o assunto seguinte, corrige, vê o que você errou, passa para o assunto seguinte. Muito cuidado para não ficar preso ou presa, demorando demais em algum assunto. Ah, mas deixa eu ver aqui, deixa eu ver cada alternativa, ou então, eu quero saber isso aqui, eu errei, nossa, eu vou revisar. Eu sei, eu vacilei, eu confundi um negocinho aqui, mas eu vou dar uma revisada. Não. Se você errou besteira, se você bateu o olho no gabarito e falou, putz, é verdade, não revisa a teoria disso aí. Não perca tempo. Faça questões, siga para o assunto seguinte.
E aí, ao corrigir, você vai começar, depois de já ter dado uma ou duas passadas em cada um desses assuntos, você vai começar a anotar o que você ainda está errando. Então você vai fazer o que a gente chama de caderno de erros. Esse caderno de erros, vou te dar um exemplo. Você está fazendo as questões, se você já leu a matéria inteira e já fez as questões do seu material todas 2 vezes, eu te garanto que você vai estar com um percentual de acerto em torno de 65 a 70%. Tá? Esse vai ser o seu percentual de acerto, provavelmente você está indo bem. O que isso significa? Significa que 30% da matéria ainda está difícil para você. Você está acertando 70%, 30% ainda está difícil. O que a gente vai fazer então? Esse caderno de erros ele vai ser focado nesses 30%. É o que interessa agora, é você pegar aquilo que você não está aprendendo. Então você tem os seus erros, você tem as decorebas e você tem aquilo que você não entende nunca, não tem jeito mesmo, não entra na sua cabeça. Esse tipo de informação vai para o seu caderno de erros. Ok? Então você está fazendo questões e a partir disso você está revisando a matéria e aí você vai jogar essas informações para o seu caderno de erros e assim você está preparando as coisas mais importantes para a sua reta final, para a sua revisão de véspera, você está preparando nesse caderno. Então você tem os seus erros, as decorebas e as coisas que você não entende vão estar nesse caderno de erros. Você está preparando ele agora que você está fazendo muitas questões. 20 questões de cada assunto. Se você tiver pouco tempo, 10 questões ou 15 questões, mas faça aí entre 10 e 20 de cada assunto para você ir girando. Vamos supor que você tem vários assuntos, você tem 8, 9, 10 assuntos, você passa para um, para outro, para outro, para outro, para outro, e aí depois você volta para o primeiro e dá uma segunda passada na matéria e por aí vai. Você vai ficar girando a matéria fazendo questões. Não adianta querer fazer 100 questões do assunto 1 para depois fazer 100 questões do assunto 2. É preferível que você faça menos questões e gire pelos assuntos. Didaticamente, você dá essa espaçada, é uma coisa bem mais interessante, é uma forma de estudo superior. Ok? Diogo, vou fazer meu resumo. Seu resumo só se for no estilo caderno de erros, só se for daqueles 30% que você não está pegando. Não vá resumir a matéria inteira. Ninguém está precisando de um material resumido escrito, você não vai publicar isso e vender esse livro. Você quer acertar questões. Faça o caderno somente com o que você não está aprendendo. Ok? Assim você gasta muito menos tempo e o seu caderno vai ficar enxuto e você vai conseguir dar uma revisão geral na matéria, em tudo que é importante para você na última semana antes da prova. É dessa forma que você consegue ganhar pontos, lembrando coisas impossíveis no dia da prova, e revisando na véspera, porque você se organizou até aqui. É isso aí, é dessa forma que você vai se preparar a partir de agora. Se ficou alguma dúvida, dá uma olhada no e-book novamente, o izinho aqui no alto ou o link na descrição, e aí você vai virar meu aluno e qualquer coisa eu estou à disposição. Se você gostou desse vídeo e dessas dicas, clique em curtir, por favor. Se você conhece mais alguém que está precisando estudar para essa prova, manda esse vídeo para essa pessoa, que assim você vai poupá-la de jogar tempo dela no lixo e assim você também vai ajudar a aumentar as chances dela de ser aprovada, ok? Clique em curtir se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Muito obrigado e até a próxima.